Muito bem. Como posso dormir melhor? Essa pergunta parece que vem assim dirigida para aqueles que ainda não estão dormindo tão bem, né? De forma que quem está dormindo bem, né, não precisa melhorar, né? Porque bate na cama e tem o sono dos justos, né? Acorda bem disposto, relaxado, descontraído, é uma maravilha. Mas para aqueles que compreendem que podem dormir melhor do que estão dormindo, né, nós trazemos aqui algumas reflexões, né? Vamos mencionar aqui alguns dados, certamente conhecidos da grande maioria de vocês, e depois vamos procurar fazer aqui a contribuição que a doutrina espírita nos traz nesse capítulo, né? Porque é algo que já Allan Kardec, na codificação espírita, ele coloca lá um subitem que fala de sono e sonhos. É um tema muito vasto, é um tema muito extenso, e nós hoje vamos nos focar, sobretudo, na questão do sono. Como posso dormir melhor? Muito bem. Olha aí a importância do sono. Isso já foi mencionado aqui, mas nós entendemos por bem trazer outra vez. Que a Associação Mundial de Medicina do Sono é uma área, tá, que se debruça em estudar, em compreender os efeitos do sono, né, na saúde mental, física, emocional das pessoas. Ela indica-nos que um sono adequado pode, olha só, se nós estivermos dormindo bem, o que pode ocorrer conosco? Melhorar o nosso bem-estar geral e a qualidade de vida, né? Depois, aumentar a imunidade, a nossa resistência, né, às infecções, a nossa resistência a estarmos doentes ou com manifestações dessa ou daquela patologia, ajudando a combater infecções, né? Melhorar o desempenho no trabalho e ou na escola. Então nós vamos render mais. Quem está mal dormido, que tente trabalhar ou que tente estudar, né, e vai poder descrever quais são os efeitos que ocorrem consigo, né? Às vezes temos que parar, às vezes temos que ocupar-nos com outra coisa, lavarmos o rosto, tomarmos um café, arejar para poder tentarmos concentrar novamente a nossa atenção. Então, fortalece a memória. Dormir bem fortalece a memória. A cabeça fica em melhores condições para guardar informações. Auxilia o metabolismo do açúcar, prevenindo a diabetes, né? Daí, a gente pode deduzir que convém que todo indivíduo diabético, ou que está caminhando para lá, né, com intolerância ao açúcar, convém que durma bem, de forma que controle melhor os seus níveis de açúcar no sangue, né? Também ajuda um sono adequado, previne aí complicações vasculares, tais como hipertensão, vulgar tensão alta, tá? Doença cardíaca, né? Derrames, os AVCs e tudo mais. E também reduz o risco de morte prematura. Isso quem nos diz são os médicos. É a ciência médica que vem nos dizer que ter um sono adequado vai nos permitir. Aqui não está tudo. Aqui está o resultado daquilo que foi a pesquisa dos dados principais sobre a nossa saúde em termos de um sono adequado. Não sei se é conhecimento de todos, mas não dormir é uma técnica de tortura, de guerra. Quando, né, durante a guerra, eles conseguiam prender um prisioneiro que tinha informações, né, e ele não queria falar, e uma das técnicas era ele colocar sentado numa cadeira dura, reduzir a luz e impedir que ele dormisse. Quando a pessoa começava a dormir, o prisioneiro começava a dormir, ou eles magoavam, faziam com que sentisse dor, e ele despertava.
Passado algumas horas e alguns dias, eles já começavam a passar as informações. Então, não dormir, tá? É uma técnica de guerra, né? De conseguir extrair do indivíduo informações, né? A gente que conhece a lei de causa e efeito imagina que numa vida a gente vai utilizar essas técnicas, o que vai acontecer com o nosso sono na próxima, né? Ou nas vidas sucessivas. É a vantagem da gente conhecer a lei de causa e efeito. Se o que a gente faz aos outros é o que a gente recebe para nós mesmos, né? É muito claro. Pois bem, aqui nós vimos a importância do sono. A mesma Associação Mundial de Medicina do Sono sugere-nos algumas condições que poderão aumentar a qualidade do sono. Então, quem não está dormindo tão bem, deve ter a devida atenção nesses pontos que ele chama atenção aqui. Olha, estabelecer uma hora regular para deitar e para despertar. O hábito de irmos para a cama ou levantarmos-nos em horários irregulares, isso não nos ajuda a ter qualidade de sono. De preferência, é claro que a vida às vezes nos exige, nos pede, né? Pequenas variações, mas devemos ter uma hora para deitar, uma hora para levantar, tá bem? Evitar a ingestão de bebida alcoólica, cafeína, refeições pesadas, picantes ou açucaradas, cerca de 4 a 6 horas antes. Fala assim, mas é muito tempo. Se eu for para a cama assim, vou com a barriga vazia e não durmo porque tenho fome, né? Mas o efeito do álcool, o efeito do café, o efeito, né, de uma boa feijoada, não é assim? Poucas horas antes de você ir para a cama, se transforma numa grande noite de São João, né? É difícil a gente conseguir conciliar o sono. Isso por quê? Veja bem que eles colocaram um leque muito interessante, 4 a 6 horas antes. Por quê? Porque cada um de nós reage de uma forma diferente. Há pessoas que sabem muito bem que elas podem e até devem, né, tomar, por exemplo, café. Mas se tomarem a partir de uma determinada hora, mesmo que seja mais cedo, não dormem, não descansam. Depende da sensibilidade de cada um. Certa feita nós estávamos no jantar depois de uma atividade com o Divaldo Franco, tá? E aí, depois, no final do jantar, as pessoas perguntaram, o garçom perguntou, quem que vai querer café? E a grande maioria das pessoas, àquela hora da noite, não, obrigado, não obrigado. E Divaldo Franco pediu café. As pessoas estavam na mesa e olharam para ele, Divaldo, você vai tomar café a essa hora? E ele disse assim, o café é assim, eu olho para o café e digo, é para acordar. Olho para o café e digo, é para dormir. E o café faz o efeito que for. Nós rimos, né? Nos divertimos com o Divaldo, mas eu não sei se nós temos a capacidade psíquica, né, de Divaldo para ter esse tipo de relacionamento, por exemplo, com o café. Não é assim? Então, também, das últimas vezes, ele estava dormindo conforme os espíritos pediam, dependendo 4 horas, 3 horas por noite, às vezes 2 horas. Mas isso é ele, né? Cada um de nós sabe o número de horas que precisa. Uns menos, outros mais. Então, eles nos orientam para tornar a cama o mais confortável possível. Escurecer o quarto o máximo possível. Evitar ter qualquer tipo de eletrodoméstico no quarto. Televisão, plasma, rádio, computador, telemóvel, entre outras coisas, tá? Isolar o quarto dos sons exteriores, tanto quanto possível, tá? Ajustar a temperatura ambiente do quarto. Excesso de calor, excesso de frio, naturalmente, né, torna desconfortável. Isso, quem nos está dizendo, é a ciência médica. Sabedores disso, nós podemos corrigir alguma dessas coisas. Realmente, olha, tem esse ponto que eu preciso melhorar, tem aquele para dormir melhor, para corrigir, para ter um sono com qualidade. Mas aí tem a nossa pergunta, e espiritualmente?
O que os espíritos nos dizem sobre o sono? Há pessoas que dizem, né? Fulano morreu. Morreu para descansar. Na ótica espírita, se você morrer para descansar, é mau sinal. Ou você vai estar desorientado, está em perturbação espiritual, ou então você vai para lugares menos aconselháveis. Porque mesmo após a morte, a desencarnação, a vida espiritual prossegue. Livro dos Espíritos, Kardec, depois, quem quiser, no Livro dos Espíritos tem lá, sono e sonho, tem diversas perguntas. Mas está lá a de número 401. Kardec perguntou aos espíritos superiores: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Está diferenciando bem, alma e corpo. Nós aprendemos com a doutrina espírita, num outro ponto Kardec nos explica, que todos nós somos espíritos. Os que estão vivos, os que estão encarnados, como nós chamamos, na carne, né, são espíritos que estão ligados a um corpo físico. O dia que morrermos, que desencarnarmos, que deixarmos a carne, continuamos vivos, porém sem o corpo físico. O que faz a ligação de corpo físico com espírito? É o corpo intermediário que Allan Kardec chamou de perispírito, que nós, na semana passada, também aqui mencionamos. Então, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta dos espíritos superiores: não. O espírito jamais está inativo. Bem, se nós, quando dormimos, não estamos dormindo, não estamos ali parados, é a pergunta: o que a gente faz? Para onde que a gente vai? Com quem que a gente se encontra? Aí, nós fomos buscar esse estudioso, que é Martins Peralva, que ele estudou as obras de Emmanuel, fez a organização dos seus estudos e escreveu algumas obras, estudando a mediunidade, o pensamento de Emmanuel, e lá ele tem um tópico que diz, no livro O Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva diz: tão logo entorpece o corpo pelo sono, afasta-se o espírito e demanda regiões do seu agrado, de sua preferência, para o desempenho de atividades peculiares ao seu estado evolutivo, o qual lhe dita os gozos. Então, o que acontece conosco, após adormecermos? Espiritualmente, nós nos afastamos. Nos afastamos e vamos buscar regiões do nosso agrado. Temos uma pergunta: quais são as regiões do nosso agrado? Para onde será que a gente tem vontade de ir no momento em que estamos dormindo, em que estamos descansando? Veja bem que ele chama atenção, Afasta-se o espírito. Algumas pessoas falam: mas olha só, o espírito ele abandona o corpo, ele deixa o corpo? Não. O espírito continua ligado através do perispírito ao corpo físico, em laços fluídicos. Tá? E pode ir para o lugar que for, na terra ou no mundo espiritual. Há pessoas, por exemplo, que dormem e sonham e têm a sensação que estão trabalhando. Estão lá na mesa, estão despachando, tem que assinar isso, tem que enviar aquilo para o computador, tem que poder carregar isso para ali ou para cá. Outros a semear, plantar batata, outros a guardar, arranjar a cozinha. São atividades. O espírito afasta-se do corpo físico, mas continua absorvido com as atividades do seu dia a dia. E ele nos diz: demanda regiões do seu agrado, de sua preferência, para o desempenho de atividades peculiares ao seu estado evolutivo. Algumas biografias, por exemplo, do espírito Eurípides Barçanufo, que foi uma criatura
que viveu na cidade de Sacramento, um espírita notável, há descrições de que Eurípides, enquanto estava encarnado, ele desenvolvia um trabalho numa colônia espiritual, na mesma cidade. Ele trabalhava dos dois jeitos. Quando acordado, ele estava na sua vida laboral. Enquanto dormia, ele ia para o mundo espiritual desenvolver uma atividade numa colônia espiritual que ele dava assistência. Então, o espírito vai para onde é o seu gosto, para onde é a sua preferência, para onde sente apetência. E ele prossegue. Quantos encontros à noite realiza nossa alma com amigos? Aí a gente sorri e diz assim, e desafetos. Dessa eu não gostei, mas é o que ele nos explica. O espírito sai do corpo físico e tanto está com seres queridos, com seres amados, às vezes familiares nossos, que estão imigrados lá na Austrália, lá na África do Sul. A gente tem saudade, há muito tempo que não vê, e durante o sono nós podemos se reencontrar. Mas também podemos nos reencontrar com desafetos. Já notaram que algumas pessoas dizem assim, meu Deus, eu detesto fulano, estou sempre sonhando com ele, né? Ou fulano não gosta de mim e está sempre me aparecendo em pesadelo, parece assombração, né? As pessoas às vezes referem isso. São esses encontros durante a noite. E ele prossegue, com entidades inferiorizadas ou com almas superiores. O que são entidades inferiorizadas? Entidades ainda num baixo nível de evolução espiritual. Entidades, às vezes, presas a vícios, que às vezes tentam nos oferecer durante o período do sono. Às vezes pessoas com problemática, ou que têm ou que tiveram problemática no campo do álcool, no campo da droga. Às vezes tem encontro em que aparecem as entidades tentando lhes forçar a usar de novo droga, álcool. Fala, no mundo espiritual? Sim, no mundo espiritual. Para que quando retorne ao corpo, ao ter um pedido, uma solicitação, possa cair com maior facilidade no vício. Mas também não são só almas inferiores. Quer ver um encontro belíssimo que nós podemos ter? É com o nosso anjo de guarda, que é o espírito que melhor nos conhece, que às vezes vem nos chamar a atenção, de uma forma branda, de uma forma suave, ou às vezes eles nos chamam a atenção de uma forma, uma reprimenda mais dura, às vezes nos mostrando cenas, alertando-nos para cenas que podem ocorrer no nosso dia a dia, servindo-nos de alerta, causando-nos alegria ou tristeza, segundo for o caso, provocando um despertar suave e esperançoso, inquieto ou sufocante. Aí nós colocamos aqui uma outra questão. Como é que você acorda? Eu conheço pessoas que dizem assim, lá em casa, eu não me aventuro a acordar de manhã fulano, porque amanhece sempre reclamando, irritado, brigando. Não tem pessoas que elas amanhecem azedas, mal-humoradas, ou às vezes até nós. A gente acorda e tem a sensação, fala assim, essa noite eu não andei para um bom lugar. Essa noite eu não frequentei um lugar muito bom. Por quê? Porque eu tenho a sensação que eu andei a noite toda, que cada um vai descrever, eu andei a noite toda, tá? Ou a sacudir, a bailar numa discoteca, entendeu? As pernas estão pesadas. Ou então eu acordei essa manhã com a sensação de que estava sempre a discutir, num conflito, numa briga, ou que eu acusava alguém me acusava. É como a gente desperta. Depende de onde a gente foi, com quem a gente esteve, o que foi que aconteceu,
a gente volta para o corpo assim. Então, como é que é o nosso despertar? Há pessoas que elas sofrem de mau humor, né? Mau humor, é difícil acordar, né? Pode estar um dia bonito, pode estar um dia de chuva. A pessoa pode estar saudável, a pessoa pode estar doente, né? As coisas podem estar correndo bem, as coisas podem estar correndo menos bem. Elas acordam azedas, amargas. Quem acorda azedo, quem acorda amargo, está precisando rezar, orar mais, qualificar sua oração à noite, para poder frequentar lugares dignos e nobres e despertar melhor. Muitas das vezes a nossa indisposição, ela tem causas, tem natureza de foro espiritual, dependendo do lugar aonde nós fomos, com quem nós tivemos. Às vezes o nosso anjo de guarda, os benfeitores espirituais, nos dão uma puxadinha de orelha. Se você não está bem, isso que você está fazendo não está certo. Os espíritos amigos, no mundo espiritual, eles têm uma tecnologia muito superior que a gente tem na Terra. As obras de Chico Xavier, as obras de André Luiz, a gente vê isso. Plasma, lá na década de 40, eles já tinham. Então os espíritos amigos, às vezes, pegam um quadro como esse e passam a cena de coisas que nós estamos fazendo durante o dia. Por vezes maltratando um animal, dando pontapé num cão, maltratando um gato. E a gente achou que a providência divina não viu. De noite a gente sonha e passa a cena da nossa ação infeliz com o animal. Quando a gente acorda e diz, opa, já não posso ficar repetindo essas ações. É um alvitre, é uma chamada de atenção. E quem diz o trato com o animal, diz o trato com o familiar, com o colega de trabalho, com o vizinho, e assim por diante. Martins Peralva prossegue dizendo, encontros felizes, reuniões encantadoras, aulas edificantes, tertúlias plenas de amor, dos quais guardamos algumas vezes clara recordação, realizam-se durante o sono, além da vida orgânica, em prolongamento das experiências diuturnas. Olha, às vezes, partem-nos, seres amados e queridos. Nós ficamos arrasados. Nós não conseguimos nos recompor emocionalmente. É uma pessoa que nós amamos, que muito nos ama. Nós ficamos transtornados desde a partida daquela pessoa. Ficamos, às vezes, lembrando da pessoa quando piorou seu estado de saúde, quando teve que fazer a cirurgia, porque emagreceu muito, porque não conseguia mais andar. Tudo fixação que a gente guarda na cabeça, esquecendo aquela criatura quando estava bem. E durante o sono, aquele ser amado, que a gente preferiu guardar a imagem de quando estava doente ou de quando foi sepultado, aparece belo, aparece encantadora à frente dos nossos olhos, sorrindo para nos dar notícias, para nos dar um abraço, para nos dizer com firmeza, pare de chorar, o seu choro está me prejudicando. É um apelo constante que vem da terra. Eu estou bem. Por que você está assim? Encontros felizes. A gente não encontra só com quem está na terra. A gente encontra também com quem está no além. E aí a gente reduz a saudade. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Ai, matei a saudade. Quantas vezes você já sonhou com um familiar querido em que você deu um abraço e você acorda com a sensação ainda de que apertou aquela criatura nos seus braços, com a força ainda daquela criatura nos seus braços, a pressão muscular, o perfume às vezes da pessoa ficando no seu nariz e a pessoa já partiu há anos. E você diz assim, sabe que depois daquele sonho, sabe que depois daquela noite, eu estou menos saudoso,
Eu já não ando com uma lágrima no canto do olho. O que é isso? Um encontro feliz. Reuniões encantadoras. Nós, por vezes, isso os Espíritos nos esclarecem, que, por exemplo, existem as reuniões de atendimento aos espíritos sofredores, as ditas reuniões mediúnicas. Com frequência, aqueles que participam com regularidade desse gênero de trabalho, após findar na Terra essa reunião, que em geral dura 1h30, até 2 horas, e que os companheiros retornam para os seus lares, atendem às necessidades básicas e buscam o repouso e dormem, os benfeitores espirituais vão até os nossos lares, desdobram-nos em espírito e voltam a nos trazer para o ambiente espiritual da casa espírita, aonde a reunião continua, prossegue, atendendo aqueles espíritos que foram ali colocados durante a reunião mediúnica. Eu não sabia disso. Eu imaginava que a gente ia para a reunião, fazia o que tinha que fazer, ia embora para casa e acabou. Não. Os espíritos, às vezes, vão nos buscar. Às vezes, até, em situações em que o companheiro e a companheira, por razões justas, faltaram à reunião no centro, naquele dia agendado. Mas os espíritos amigos podem lhes buscar e, através do sono em desdobramento, trazê-los para prosseguirem no trabalho no mundo espiritual. Quantas vezes nós somos trazidos em espírito até a casa espírita, até a igreja católica, evangélica, até a reuniões no além, aonde nós vamos ouvir a palavra do Senhor, aonde nós vamos ouvir uma mensagem espiritual, para poder nos fortalecer e retornar ao corpo em melhores condições para enfrentar determinada situação. Às vezes, situações, agora me vem à mente, porque situações que vêm ao nosso conhecimento que ocorreram, pessoas que tinham cirurgia agendada, estavam fazendo tratamento de químio, de radioterapia, e algumas delas descrevem que durante aquela fase do tratamento, em virtude da sua dedicação, da sua leitura, dos seus pedidos de auxílio espiritual, durante o sono, foram levados a regiões no além, aonde receberam também tratamento espiritual, sobretudo para a alma, lhes esclarecendo as razões daquela doença, daquela enfermidade. E quando retornam para o corpo físico, trazem uma maior lucidez de compreensão. São aulas que nós assistimos no mundo espiritual. Às vezes aparecem aqui pessoas que me dizem, sabe que essa noite sonhei com o centro. Às vezes o senhor me apareceu e disse que eu tinha que vir aqui. Eu falei, bem, se eu falei, está falado. Tertúlias plenas de amor. Quantas vezes nós encontramos seres amados, queridos, às vezes dessa e de outras reencarnações, durante o sono. E nós guardamos essa clara recordação. Às vezes os nossos familiares vêm nos trazer conforto, vêm nos dizer, saia desse estado, não fique assim. E isso tudo durante o sono. Prossegue Martins Peralva. Problemas aparentemente insolúveis no quadro dos argumentos e providências simplesmente humanos são equacionados via de regra na espiritualidade. No contato com almas generosas e amigas que, dotadas de mais ampla visão, experientes e sábias, vislumbram ângulos e implicações que nos escapam aqui no plano terrestre, onde mais limitadas são as nossas percepções. Gente, aquela história de que eu não durmo porque tenho problemas, você agora vai procurar passar dormir para resolver problema. Olha que coisa mais simples. Eu fico com a cabeça cheia de problema e não durmo.
você tem problema, ore, adormeça, que vai despertar melhor. É o momento de você receber orientações espirituais. Problemas aparentemente insolúveis. Acerca dessa situação que há pouco eu mencionava, as pessoas às vezes recebem a explicação espiritual dos amigos espirituais, dos benfeitores, que vêm nos esclarecer por que nós estamos passando por aquela situação. E aí o que acontece? Nós pacificamos. Por quê? Qual é a diferença? Nós que estamos encarnados, nós temos uma visão que é a visão dos encarnados. A nossa perspectiva é uma. Os amigos espirituais, eles têm uma visão de quem está desencarnado. Já pararam para pensar que o seu anjo de guarda sabe quanto tempo você vai viver no corpo físico? Ai, não me diga. Sim, nosso anjo de guarda sabe. Se você vai chegar aos 70, aos 100, ou se você vai mais cedo, pode acontecer. O nosso benfeitor espiritual sabe. Ele sabe. E sabe também que esse nosso tempo, esse nosso período no corpo físico, varia conforme a nossa atitude, conforme o nosso livre-arbítrio. Então, às vezes, vem nos dar conselho, vem nos dar sugestões. Às vezes a pessoa, se eu souber que tenho determinada doença, eu me mato. Eu me mato porque eu não quero sofrer, eu não quero ficar como fulano. E às vezes o nosso anjo de guarda sabe que a gente vai desencarnar, mas não vai ser daquela doença. Não está no nosso programa desencarnar daquela doença. A gente quer precipitar a desencarnação. Então, muitas das vezes eles nos aconselham durante o sono. E dependendo do anjo de guarda de cada um. Tem uns que são muito meiguinhos. Aí vamos falar assim: minha filha, meu filho, tenha paciência. Olha só, né? A gente está mais habituado assim, a gente gosta assim, né? Mas tem aqueles que são duros e dizem-nos assim: cala-te, submete já as decisões pelas quais tem que passar. Tem gente que gosta, que fala assim, é assim então eu faço. Cada um de nós está mais ou menos ajustado a uma determinada linguagem. Os nossos amigos espirituais sabem disso. Por isso que muitas das vezes eles não nos vêm passar a mãozinha na cabeça e nos vêm nos dar mimos. Às vezes eles nos dão repreensões graves. E é bom que assim seja. Há pessoas que acordam e dizem assim: meu Deus, sonhei com um obsessor essa noite, que era terrível. Devia ser, porque imagina, me tratou assim. Era a mensagem que a gente tinha capacidade de entender. Então, às vezes, numa situação como essa, nós recebemos e somos orientados durante a noite. Com almas generosas e amigas. Às vezes a gente fica assim: porque eu tenho que fazer uma alteração na minha vida, né? Porque eu tenho que mudar de emprego, eu tenho que mudar de trabalho, porque eu tenho um outro projeto. Mas às vezes, do ponto de vista espiritual, o que está programado no além é para a gente continuar naquele trabalho. Ou o contrário, você quer ficar naquele trabalho, está muito bem, está acomodado, mas no plano espiritual, eles entendem que o melhor para você é a mudança. Aí ocorre uma situação qualquer que vai nos deslocar. Eles têm essa capacidade de poder ver e avaliar. Então, eles chamam a atenção que algumas dessas reuniões destinam-se a determinados grupos de criaturas, ainda no corpo físico, que, prevalecendo-se da bênção do repouso orgânico, deslocam, tão logo adormecem, para locais já do seu conhecimento. Olha, há espíritos que fazem cursos de paz. São jovens, estão juntos, querem ser pai, querem ser mãe. Os espíritos amigos no além levam a fazer curso de paternidade, curso de maternidade. Mas eles têm todo esse cuidado com a gente? Tem. Para ver se a gente acerta mais e erra menos.
Então, eles nos chamam a atenção. Outras, olha o que acontece. Nós podemos ir a esses lugares nobres, tá bem? Universidades no mundo espiritual, escolas no mundo espiritual, oficinas de crescimento espiritual no além. Outras não comparecem, desviam-se tão logo adormecem para outros ambientes, qual se verifica na Terra, onde o indivíduo pode modificar, por vontade própria ou por indução de terceiros, o roteiro planejado ao sair de casa. Nós, ao dormirmos, nós podemos ter todo esse leque de auxílio espiritual. Mas alguns não querem, adormecem, afastam-se do corpo físico e voltam para o lugar aonde lhes apetece. E conclui Martins Peralva, né, que verdade é que o livre-arbítrio humano funciona igualmente durante o sono, encaminhando seu espírito para os lugares de sua preferência. Então, quem gosta de jogar, durante a noite também vai para o cassino, para as casas de jogo de azar. Quem gosta de se embriagar, também durante o sono, também vai para esses lugares. Quem gosta, às vezes, de criticar, de falar mal, também vai se reunir com espíritos do mesmo teor. É o nosso livre-arbítrio. Nós temos esse auxílio, mas os espíritos amigos procuram nos respeitar. Então, ele encerra dizendo: devotamento ao bem, você ser devotado ao bem. Persistência na melhoria dos sentimentos. Nós devemos procurar modificar-nos, cada um dentro do seu esforço, um pouco a cada dia. Não nos preocuparmos com as melhorias que os outros deveriam fazer e não fizeram. Nós não vamos responder pelos outros, nós responderemos por nós. Fidelidade aos princípios superiores e operosidade no campo de trabalho que a misericórdia divina nos reservou na gleba terrestre. Eis os fatores, olha aqui, para dormirmos melhor, que nos levarão a viver durante o sono com a dignidade compatível com o que temos aprendido na abençoada escola do Espiritismo. Então, se nós procurarmos fomentar o bem, procurarmos sermos criaturas melhores do que temos sido até aqui, procurarmos compreender que, às vezes, as dificuldades existem, as dificuldades não existem só para nós, as dificuldades existem para todos. E a criatura perseverar, atuando no bem, automaticamente, durante o sono, nós poderemos ter uma noite em que estaremos dormindo melhor. Nós já vimos o que a ciência médica nos fala sobre o sono, já vimos o que o Espiritismo nos traz de contributo, já vimos aqui as considerações de Martins Peralva acerca de sono e sonhos. Então, como é que nós poderíamos sintetizar, né, para a nossa orientação espírita dessa noite? A primeira coisa seria seguir as orientações para um sono de qualidade, que foram aquelas questões que eu apresentei aqui. Vou deixar, inclusive, uma sugestão para muito papai, para muito mamãe que está aqui, para muito vovô, para muita vovó. Hoje em dia, os pais responsáveis veem-se com dificuldades no horário das crianças dormirem. Tá? Há uma receita muito antiga e muito eficaz, que é nós, ao invés de os colocarmos na cama apenas, ou mandarmos para a cama, e a gente está entretido com outras coisas, vamos para a cama com eles, e vamos contar uma história, com um determinado fundo moral. Nós lemos a história, procuramos ver se eles entenderam, se eles compreenderam, explicamos o conteúdo da história e vamos rezar
com as nossas crianças, com os nossos jovens, antes de dormir. Não adianta o papai e a mamãe dizer, faça isso, faça assim, faça assado, e a gente não dá exemplo. Às vezes, as crianças, elas ficam com momentos em que sentem uma grande carência nossa, em que a gente tem que largar tudo. Telemóvel, televisão, novela, série, filme, você tem que largar tudo. Para e olha nos olhos do seu filho, do seu neto, da sua criança. Ouça o que ele, o que ela tem para lhe dizer. E aproveite esses momentos para ler uma história. Isso vai levar o papai e a mamãe a ter que ler, para poder entender e explicar para o seu filho ou para o seu neto o conteúdo da história. Isso tem um efeito verdadeiramente magnífico, sobretudo se tiverem aqui pais e responsáveis, avós e avós, com crianças cheias de medo. Chega de noite, eles têm medo de andar pela casa, medo disso, medo daquilo. Vá para a cama com eles. Isso vai ajudar muito. Então, sigamos a orientação para um sono de qualidade. Segundo, medicação. Há pessoas que estão medicadas, precisam tomar medicação para descansar à noite. Orientação da doutrina espírita: seguir a orientação médica. Se você precisa tomar, foi porque quem te trata entendeu que você precisava. Evitemos misturas ou conselhos disso e daquilo. Isso fez tão bem para minha vizinha, se calhar também faz tão bem para mim assim. São medicamentos que têm ação do sistema nervoso central. O que pode fazer bem a um, pode fazer mal a outro. Alguns são de grande potência. Ainda outro dia, uma criatura que foi orientada para tomar um determinado medicamento, tomou o medicamento, dormiu sentado no sofá. Nem deu tempo de ir para a cama. Tomou ali e ficou. Então, se você precisa, tome, de acordo com a orientação que foi dada para si. Tá? Seguir a orientação médica. Meditar sobre o seu dia. A gente quer deitar na cama, fechar os olhos e até amanhã. Aí vira para um lado, vira para o outro, dá calor, dá frio, coça aqui, coça ali. Por que eu não durmo? Já estamos irritados, já temos um motivo para não dormir. Olha só, com que tipo de espírito que a gente está se afinizando? Olha só. A gente quer tudo rápido, tudo pronto. E o Espiritismo, como nós vimos aqui, analisamos aqui nessa noite, da onde que nós viemos? Nós viemos do mundo espiritual, reencarnamos. Quando vamos dormir, nós vamos voltar para lá, durante algumas horas. Então é importante que a gente se prepare adequadamente para dormir. Vimos o quarto, vimos a cama, vimos isso, vimos aquilo. A gente viu o que está fora, nós precisamos ver também o que está dentro. Ou como estamos. Eu não durmo porque estou tão ansioso. Pergunte-se, por que você está tão ansioso? Eu hoje tive um aborrecimento. Eu quase matei fulano. Muito bem. É provável que essa seja a causa de você não estar dormindo bem. Medite sobre o seu dia. Medite. O Livro dos Espíritos tem lá qual o meio, o conselho que os Espíritos nos dão para que a gente possa se autoconhecer e promover melhoria. Medite à noite. Faça como eu fazia quando estava na Terra. À noite, Santo Agostinho dizia, recapitulava o seu dia.
E aí eu agi bem aqui, eu agi menos bem ali, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo. Olha só, se você está sereno, se você está serena, você recapitula o seu dia e já tira lições. Já retira lições. A página de abertura que a Margarida leu dizia: você não é um observador imparcial na vida. Foi a mensagem da abertura. Então nós temos que tirar lições no nosso dia a dia. Compreender, você fica assim: ai, porque o amanhã eu tenho um compromisso. Ai, porque depois de amanhã meu filho vai fazer um exame. Ai, porque no próximo final de semana o meu familiar tem uma viagem e tudo. Veja bem que você deixa de viver agora para viver amanhã, que pode nem chegar. Ansiedade. A gente se coloca lá. E há quem se coloca lá atrás. Porque eu fui uma infeliz, porque fulano me desconsiderou, porque fulano me fez uma desfeita, porque eu não merecia. Isso foi há 15 anos atrás. Mas a gente vive como se fosse agora. Nem passado, nem futuro. Então agora, medite sobre o seu dia. De certeza que a gente vai encontrar alguma coisa. Seguindo, leitura nobre. Meu amigo, minha amiga, se você gosta, tá bem? De filmes, de Rambo, de violência, tá bem? Eu amo filmes da Segunda Guerra Mundial, que metralha, né? O sangue quase que espirra pelo plasma, pela televisão que nos atinge. Filme de guerra, filme de perseguição, filme de morte, de crime. Para onde que você vai? Você vai para um lugar desse. Espiritualmente você vai para um lugar desse. Leitura nobre, por quê? A leitura nobre, quando você pega um livro nobre e lê, você está introduzindo no seu psiquismo, na sua mente, conteúdo superior, conteúdo espiritual, conteúdo de nobreza. Aquilo lhe alimenta. Então, é muito importante que isso se torne um hábito. Se você, mas eu não gosto de ler, então leia, faça uma leitura breve, faça uma leitura pequena. Eu tenho um livro de salmos, eu abro e tem cada dia tem um pensamento, um salmo. Leia aquele salmo e guarde na cabeça. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Paulo de Tarso, eu gosto de Paulo de Tarso. Né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu vou criar um condicionamento e um psiquismo nobre, superior, elevado. Leitura nobre. E tem outra coisa. Se você tiver espírito obsessor te atormentando, com a leitura ele vai embora. Por que o espírito não gosta que a gente lê? Ele não aguenta. Porque a nossa vibração muda. E quando a nossa vibração espiritual muda, o que eles fazem? Se afastam. Quando a nossa vibração espiritual cai, eles falam assim: agora ela deu uma tréguazinha, eu agora vou atormentar. Agora deu uma facilidade, ficou com raiva, discutiu, brigou, agora eu vou atacar. Aí a gente lê, fala assim: eu não aguento com essa fulana não, nossa, mas ela lê de manhã, de tarde, de noite, ela só gosta de coisa boa, não, eu vou embora. Olha só, não aguento com ela. O próprio obsessor se afasta. Cultivar o hábito da oração. Isso dá tema para uma palestra que em breve nós teremos aqui nos próximos meses. Hábito da oração. Não é apenas oração, é hábito. É hábito. Criar o hábito. Cultivar o hábito da oração. De manhã, quando você acorda, orar. À noite, quando você vai se recolher, orar. Você pode dizer assim, dependendo para quem você oriente a sua prece: Senhor Jesus, ou então o santo, a santa da minha devoção, ou a minha querida,
Nossa Senhora de Fátima, ou ao meu querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ai, ao meu anjo de guarda, você dirige. E aí você fala com o coração. Eu tenho andado tão triste, eu tenho andado tão embaixo, eu estou com saudade daqueles dias em que eu sorria mais, em que eu saía, em que eu via graça em pequenas coisas. Eu tenho andado tão triste. Gostaria que vocês me ajudassem, que nessa noite pudessem me levar ou a um templo, ou a uma escola, uma igreja, um centro, um sítio no mundo espiritual, aonde eu pudesse receber aulas, eu pudesse alguém poder falar sobre o valor da alegria. Eu estou com saudade de sorrir, Senhor. Eu estou com saudade de ver graça nas coisas na vida. Ajuda-me, que ao despertar eu possa trazer do mundo espiritual superior vibrações nobres, em que eu comece a mudar o meu estado íntimo. Fiz a minha prece. E quando eu começo a pedir para ser ajudado para ter mais alegria, eu posso pedir também, às vezes pela preocupação. É muito comum o coração das mães e das avós estarem preocupados com os filhos. Senhor, Senhora, esse menino é terrível, mas é meu filho, ele também tem coisas boas. Olha só, a prece de mãe é assim, ele também tem coisas boas. Eu gostaria de rogar, de intervir por ele, que ele não se deixasse influenciar pelas companhias que às vezes acabam por desencaminhá-lo. Ele é tão impulsivo, que ele tivesse mais calma. Aí a gente, olha o conhecimento espiritual. Eu sei, Senhor, que ele não veio parar no caminho da minha reencarnação em vão. Esse filho difícil é aquele que me faz ter perseverança, coragem. Eu quero dividir esse filho contigo, Senhor. Vocês estão sentindo como é que a nossa prece começa a abrir horizontes novos na nossa compreensão e na receptividade que os amigos espirituais podem nos dar? Então, cultivar o hábito da oração. Fala com a providência divina dos seus problemas. Fala com serenidade, com paz. Pedir auxílio dos amigos espirituais. Quantas vezes eu peço? Às vezes eu me dirijo a eles. Falo, gente, nobres mentores, nobres amigos, olha que o barco está grande e o mar não está muito sereno. Evocando Jesus que aplacou a tempestade. Eu estou precisando do momento de vocês na minha vida. Eu tento, mas tem momentos às vezes que até me deixo levar com algum desânimo. Ajuda-me, trazendo um entendimento. Não foi em vão que eu estou nessa situação. Dá-me coragem para tomar as decisões necessárias. Aí essa oração, esse pedido, os amigos espirituais vão ouvindo e vão sentindo a posição do nosso nariz. Quando o nosso nariz está muito aqui em cima, eles não ouvem muito. Quando o nosso nariz vai ficando mais para baixo, que a gente vai se humildando, perceberam? Que às vezes até com os guias a gente tem nariz em pé. A gente põe a mão na cintura. A gente, então como é que é? Não vou ter mais fé não, hein? Tolice nossa. Então nós precisamos, pedir esse auxílio com humildade. E compreender que a noite
que a gente quer dormir melhor, é o resultado do nosso dia. Se os dias forem melhores, se os dias tiverem a luz do entendimento espiritual, a nossa noite será uma comunhão com os amigos do mundo maior. Então, aqui nós temos uma singela orientação, uma singela receita, como é que todos nós podemos dormir melhor. E eu vou encerrar desejando para todos uma santa noite de paz. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do Universo, doce amigo Jesus, farol das nossas vidas, ó Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todas as mães, queridos anjos de guarda, nossos benfeitores espirituais, abençoe a nossa noite, coroada de alegria espiritual por aqui estarmos, levando-nos a reflexões maduras, iluminadas pelo conhecimento que a doutrina espírita nos permite. Agradecemos pelo dia que se foi, pelo pão, pelo teto, pelo lar, pelos corações amigos, pelo trabalho, pelas vitórias e pelas lutas que também tivemos. Agradecemos-te, Senhor Jesus, a bênção do conhecimento espiritual, que não nos torna naturalmente melhores do que ninguém, mas nos coloca diante da vida com maiores responsabilidades, a fim de conquistarmos a paz que tanto buscamos. Oramos por aqueles que batem as portas de nossa casa, rogando por socorro espiritual, por entendimento para os seus problemas, aqueles que aqui chegam, por vezes como verdadeiros náufragos da vida, sem forças para continuar, sem resistência para os problemas que lhes assolam há pouco ou há muito tempo. Oramos por cada um deles, os que chegam rogando auxílio espiritual para as enfermidades que enfrentam, outros que perderam a alegria de viver e resistem com grande dificuldade, aqueles outros portadores de conflitos diversos, alquebrados pela luta dos seus pais, dos seus filhos, da sua família, precisando de resistência moral e espiritual para vencerem, Senhor Jesus. Ó Senhor, ampara aqueles
que se veem inquietados pelas perturbações espirituais. Ajude as vítimas, mas te rogamos que também não desampare os algozes, em condições, por vezes, de sofrimento muito superior. Oramos, Senhor, por aqueles que passam pela carência do pão material, encontrando, por vezes aqui, um lenitivo, ainda que temporário, para suas dificuldades. Pelos pais que pedem, pelos seus filhos mergulhados no campo da viciação, os que seguiram rumos difíceis, deixando corações angustiados à espera de notícias. Oramos, Senhor Jesus, rogando que atenda a súplica e o pedido de cada um de nós, submetendo naturalmente a sua vontade, com resignação e humildade, ante as decisões da vida maior. Permita-nos, Senhor, ao pousarmos a cabeça do travesseiro na almofada, entregarmos-te também a alma, a fim de que os nobres benfeitores venham em nosso socorro e auxílio, conduzindo-nos a paragens nobres do mundo maior, concedendo-nos uma noite de serviço e paz no além, para um dia de serviço e paz na terra. Guarda-nos sobre a tua proteção, agora e sempre te rogamos que permaneças conosco. Graças, Senhor, graças te damos.